A gente vai conversar um pouquinho nessa manhã sobre um assunto que muitas vezes ele não faz parte da nossa rotina cotidiana nas nossas igrejas. A gente vai falar um pouco sobre política na igreja. Amém? A gente está vivendo um momento político eleitoral no nosso país. Talvez vocês já tenham ouvido uma ministração que está no site. Eu fiz na Igreja Verbo da Vida lá de Campina Grande, a convite do pastor João Roberto. Mas essa abordagem que nós vamos fazer hoje pela manhã, ela é um pouco diferente, porque ela se volta para os ministros. Amém? Então eu queria que você tivesse com o seu coração aberto. Eu sei que é um assunto um pouco diferente, mas, queridos, Deus pode alcançar o nosso coração sempre que nós damos a Ele essa oportunidade. E se nós fizermos dessa forma nessa manhã, com certeza Ele vai poder nos alcançar. Amém? Eu queria que pudesse botar o primeiro slide. Amém. Pode passar um minutinho para o próximo. Amém. Muitas vezes, queridos, nós temos sido como igreja taxados como crentes de um povo alienado. Não é verdade? Você já recebeu esse belo adjetivo lançado contra você? Ah, mas fulano ele é alienado. Ele é uma pessoa que não entende de nada, que não tem uma opinião positiva para dar, que não tem um senso crítico apurado. E essa muitas vezes, queridos, é a opinião que o mundo tem a respeito de nós. Mas vocês sabem comigo que essa opinião não é verdadeira? Amém? Nós não somos pessoas alienadas. E como pessoas não alienadas, nós precisamos agir como tal, para que nós não acabemos por dar razão às pessoas que tão tenazmente buscam nos criticar. Ser alienado é viver à margem de alguma coisa, é viver ao lado, é viver do lado de fora. E muitas vezes a igreja, nessa questão política, ela tem feito a opção por se manter completamente alheia a esse processo. Eu sei que muitas vezes, quando nós assistimos um jornal de televisão, quando nós vemos as notícias que estão acontecendo, antes a gente até se chocava com a notícia de corrupção, né? Mas hoje a gente acha até normal. Sai uma notícia de corrupção, o pessoal tenta explorar esse fato como um viés sensacionalista para trazer alguma repercussão nesse momento de campanha eleitoral. Mas o que é que a gente se sente lesado? A gente se sente como se o patrimônio do nosso bolso estivesse escoando. A gente acaba não se sentindo tanto, porque meio que cai na rotina, meio que se acostuma. E aí a gente, por saber, por perceber que esse meio é um meio sujo, e se você já teve a oportunidade de ter um pouco de contato com esse meio, e eu não falo só o meio necessariamente político, mas até o meio público, se você já teve uma oportunidade de ter um pouco de contato com esse meio, você sabe que aquilo que você achava que era sujeira, na verdade é mais sujeira do que o que você pensa. E se você teve a oportunidade de atuar diretamente num desses meios, você sabe que aquilo que você achava e que sabia que era sujeira, agora você descobre que é pior ainda. E aí a gente faz a opção de, não, dessa forma eu não vou mais me meter nisso, porque isso não é negócio de crente, isso não tem futuro, eu não vou acabar me sujando. Mas, queridos, na verdade, quando nós fazemos esse tipo de escolha, a gente deixa com que os destinos das pessoas que vão governar a nós também, a nós como crentes, a nossa sociedade de uma forma geral, elas fiquem entregues a qualquer pessoa. E aí a gente faz a opção de se manter alheio a esse processo político eleitoral, mas a gente não tem a opção de se manter alheio ao processo de governo. As pessoas que vão acabar sendo eleitas, porque eu não sei se você sabe, mas dia 5 de outubro vai ser eleita uma parcela de pessoas. Quer você vote, quer não, quer você vote nelas ou não, quer você vote branco, nulo, quer você faça um voto de protesto, o que você fizer, pessoas vão ser eleitas. E essas pessoas que vão ser eleitas para cargos executivos, eles vão governar não só aqueles que votaram neles, mas eles vão governar também a quem? Olhe para o seu irmão e diga: a você, meu querido. E aí, governando para você, você vai ter que se sujeitar, como a palavra de Deus fala. Romanos capítulo 13, no verso 5, Paulo ele diz que para que ele fala sobre o esquema de autoridade que foi constituído por Deus, no versículo 1 do capítulo 13, muitas vezes nós pensamos, será que foi Deus, por exemplo, que colocou a nossa presidente no lugar que ela está hoje? O que é que você acha? É isso que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 13? Quem foi, queridos, que colocou a nossa presidente no lugar onde ela está hoje? Fomos nós. Porque não foi Deus que foi na urna eletrônica, apertou o número e apertou a teclinha verde.
mas fomos eu e fomos você. E as nossas escolhas é quem são capazes de determinar as pessoas que vão estar nos lugares onde elas estão, ou se elas não vão estar nos lugares onde elas pretendem estar. É a nossa escolha que tem a capacidade de interferir nesse processo. E eu gostei muito de uma frase que Guto trouxe ontem pela manhã, que vem reforçar esse entendimento. Eu acho que foi pela manhã, se não foi, foi à noite. De D.L. Moody. E ele dizia assim: uma coisa é o cristão no mundo, outra coisa é o mundo no cristão. Como o navio e a água. Uma coisa é o navio na água, outra coisa é a água no navio. E aí a gente pensa que nem água nem navio, nem mundo nem cristão. A gente toma uma atitude radical e a gente acaba se excluindo do mundo aonde nós supostamente deveríamos brilhar. Porque foi lá onde Jesus pediu para que nós ficássemos. Muitas vezes a gente pensa: mas eu não vou me meter com esse mundo. Querido, se a solução fosse sair do mundo, será que Jesus não tinha sido esperto o suficiente para pedir ao Pai que tirasse eu e você do mundo? Às vezes a gente quer ser mais sabido do que Jesus. Jesus pediu para deixar, a gente quer sair. A solução, queridos, não era sair do mundo, mas era ficar no mundo. E no mundo fazer o quê? Ser livre do mal. Nós podemos permanecer inseridos no contexto da sociedade na qual vivemos e ainda assim, queridos, conservar a nossa postura cristã, sendo a luz desse mundo e sendo o sal dessa terra. Foi exatamente esse o plano que Jesus teve, para que outras pessoas pudessem também ser alcançadas por nós. E aí, num momento político como esse, as coisas não precisam ser diferentes. Nós precisamos sim fazer a luz, queridos, a nossa luz brilhar. Nesse ano, particularmente, 2014, daqui a 2 semanas aproximadamente, você deve estar muito atento a essas questões eleitorais, porque a mídia está a todo vapor. Aconteceu um fato que geralmente não acontece, que é a morte de um dos presidenciáveis. Eu falo na questão da eleição presidencial, mas eu sei que a gente tem vários estados e cidades aqui representadas e a gente vai votar também para governador, para deputado, para senador. E aí, queridos, são essas pessoas, os deputados e os senadores, que vão fazer as leis que nós vamos ter que nos submeter a elas. São essas pessoas que vão fazer as leis que vão favorecer a propagação do evangelho ou que vão restringir a propagação do evangelho. São essas pessoas que vão fazer as leis que vão cooperar com a construção dos nossos valores, ou são essas pessoas que vão fazer as leis que vão abafar aqueles valores em que nós temos acreditado. Daí a importância de nós atentarmos para esse momento em que nós vamos escolher algumas pessoas para estar lá. Talvez você esteja pensando: mas a pessoa que eu pretendia escolher, ela não vai estar lá. Tem calma um pouquinho, a gente vai chegar nessa parte da abordagem. Mas por enquanto eu queria me ater a essa corrida presidencial e para o governo do estado que está acontecendo. A mídia está empolvorosa, né? Aconteceu esse fato diferenciado e eu quero, queridos, que você me receba com o coração muito aberto nessa manhã, porque eu não vou dizer a você em quem você deve votar ou em quem você não deve votar, porque eu sei que você é esperto o suficiente para fazer a sua boa escolha, amém? Fica também com o coração aberto, porque eu não vou ser candidato não, certo? E eu não vou pedir seu voto não, Deus não me chamou para isso não. Então abre o teu coração. As abordagens que a gente vai fazer nessa manhã, elas são conceituais. Eu estava vendo uma reportagem algumas semanas atrás de um bispo da CNBB que deu uma entrevista para a Globo News, se não me falha a memória, e ele dizia assim: a nossa posição como igreja, ela não é apolítica, ela é apartidária, mas ela é política. E eu achei muito interessante essa colocação, porque às vezes a gente mistura tudo num saco só e a gente fica fora do saco. A gente bota tudo dentro do mesmo saco, joga o saco fora e fica do lado de fora, não é? Mas na verdade a gente pode incorrer numa abordagem apartidária, ressaltando a importância de se fazer uma boa política, porque isso são coisas diferentes. Amém? Eu vou procurar, por questões éticas, não me referir a nomes de pessoas, a siglas de partidos, a números de candidatos, para que você não se sinta de nenhuma forma sequer coagido a seguir alguma tendência. Até a cor da camisa que eu escolhi branca foi proposital, porque você sabe que na hora de uma eleição todo mundo escolhe uma cor, não é? Então eu não escolhi nenhuma cor nessa manhã. A abordagem que a gente vem falar não é para te induzir a nada, mas a palavra de Deus,
A palavra de Deus, ela também tem o viés de nos educar. Lá a palavra fala em Timóteo que ela é apta para nos educar também, para que nós sejamos pessoas melhores, cidadãos melhores, e para que nós possamos fazer essa expressão da nossa democracia da forma mais apurada, que é o voto, com habilidade e direção do Espírito para isso. Amém? Você crê que você é uma pessoa guiada? Você é guiada quando? Sempre. O Espírito Santo está em você em que momento? Quando você acordou hoje, ele estava onde? E quando você for votar naquele dia, ele vai estar onde? Lá na urna eletrônica também. Diz que é uma cabine indevassável, né? Mas para nós cristãos ela já ficou um pouquinho devassada, porque a gente não foi só, o Espírito Santo foi também. E aí você pode aproveitar dessa companhia para fazer uma escolha mais produtiva. Amém? É interessante nós percebermos que a palavra de Deus, ela nos recomenda lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 13, quando Deus ele vai trazer a orientação para que as pessoas do povo de Israel escolhessem os seus representantes para julgar sobre eles. A palavra de Deus traz a importância de que alguns parâmetros fossem observados para que essa escolha ela fosse mais produtiva. Em Deuteronômio capítulo 1, versículo 13, Deus orienta a Moisés a passar para o povo de Israel a orientação de que eles escolhessem homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma das suas tribos, e Deus haveria de os colocar como chefes de vocês. Então as pessoas que vão ser os nossos chefes, elas precisam ser pessoas sábias, experientes, criteriosas e que valorizam, queridos, as coisas que nós valorizamos. Afinal, essas pessoas que vamos escolher, elas vão ser o quê? Nossos representantes. Os políticos e aqueles agentes políticos que são eleitos para cargos eletivos, eles são nada mais, nada menos do que representantes da sociedade ou de parcelas da sociedade. Eu trouxe para vocês um conceito de política que foi pensado por Aristóteles, quase 400 anos antes de Cristo, e ele diz que a política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana. Eu não sei se você pensa em felicidade quando pensa em política, né? Mas parece que de 400 antes de Cristo para cá as coisas mudaram um pouquinho, não é? É importante a gente perceber que a igreja ela tem se ausentado da política, mas que isso não precisa acontecer. Hoje, o voto dos cristãos, ele tem se tornado uma fatia atrativa do eleitorado. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir a algum debate presidenciável ou de governo de estado no seu estado. E eu não sei se você atentou para... Eu não sei se você gosta de política. Eu não sei se você acompanha os fatos políticos ao longo dos anos. Mas, queridos, se você pegar um debate político de 8 anos atrás ou de 12 anos atrás e você pegar um debate político de hoje, você vai ver que a linguagem dos candidatos ela até mudou. Eu estava vendo um candidato que se manifestou numa rede social e ele dizia assim, o meu filho estava doente, mas agora ele já está bem. Muito obrigado pelas orações de todos vocês. E a gente sabe que esse candidato não é um candidato cristão. Mas por que, queridos, termos como orações, como as graças de Deus? Estamos aqui nessa noite para representar a sociedade tal, com as graças de Deus. Candidato, notadamente, às vezes até com uma orientação religiosa completamente ateísta. E aí eles dizem, com as graças de Deus, em quem eu não acredito, a gente vai ter uma boa administração. Por que, queridos, as coisas são faladas dessa forma? Para atrair a minha e a sua atenção. Para atrair uma fatia que tem se tornado cada vez mais representativa. Eu li uma reportagem na Veja, e eu tenho dados aqui, de 2010. Em 2010, 42 milhões de votos foram de pessoas que se dizem cristãs. É uma parcela significativa. Eu não sei se você viu a revista Época de 15 dias atrás, mas a capa era a capa azul, o Palácio do Planalto em forma de cruz, e dizia assim, o poder do voto evangélico. Uma revista secular de circulação nacional, valorizando o poder do voto evangélico. E ela trazia um dado bem interessante. Ela dizia que especificamente evangélicos, votantes,
Nós somos hoje 27 milhões de pessoas. E essas 27 milhões de pessoas evangélicas votando, elas representam 22% do eleitorado. Queridos, 22% do eleitorado está perto de um quarto. Em pesquisas que, como a gente está vendo, vão poder ser resolvidas por 2, 3 ou 4% dos votos. Então você há de convir que nós precisamos atentar para isso, porque os candidatos já atentaram, o mundo já atentou. Se nós permanecermos dormindo, nós vamos continuar sendo lesados. E nós, queridos, precisamos trabalhar de uma forma em que a proposta que Deus tem para nós, ela seja fortalecida. A gente conviveu no ano de 2013 com uma tensão muito grande a respeito de um tipo de união homoafetiva que se contrapõe aos valores que nós acreditamos. Mas havia uma bancada de deputados e senadores pleiteando que essas coisas se tornassem leis. A gente viveu uma certa tensão. Será que eu vou ser obrigado? Será que eu não vou ser obrigado? Não é obrigado a virar nem deixar de ser, não. É só fazer o casamento, tá certo? Por enquanto, está tudo liberado ainda para você fazer a sua escolha. Mas a gente viveu esse tipo de tensão. E a maioria do Congresso que votava ou deixava de votar, possivelmente não tivesse sido pensado por nós como bons representantes na hora que nós escolhemos. Só para fazer uma pergunta que eu sempre gosto de fazer quando falo desse assunto. Quem lembra do candidato a deputado estadual que votou na última eleição há 4 anos atrás, por favor, levanta a mão. Você vê que é uma parcela extremamente diminuta de um auditório como esse. Nós não lembramos, nós não gostamos, nós nos ausentamos. E muitas vezes nós fazemos por merecer essa alcunha de alienados que é dada a nós. Nós precisamos, queridos, nos integrar ao mundo, à sociedade onde nós vivemos, porque foi aqui que Deus nos posicionou. Quando Deus nos tirar desse mundo, aí é que a coisa vai apodrecer mesmo. Mas enquanto a gente está por aqui, a gente tem que providenciar uma luzinha e um salzinho para que a podridão seja diminuída. Para que a podridão ela seja retardada. Queridos, a esperança desse mundo não é a política. A gente vai falar sobre instruções a respeito da política, mas vai melhorar? Vai. Mas vai resolver? A gente sabe que vai haver no futuro um governo, uma administração de justiça, paz e alegria. Um reino de igualdade, bondade e fidelidade. Mas, queridos, não vão ser esses políticos que nós escolhemos. Vai ser aquele representante que Deus já escolheu. Quando Jesus estiver aqui reinando sobre essa terra, as coisas vão ser resolvidas de vez. Mas até lá, vamos tentar pelo menos amenizar as coisas da forma que nós podemos interagir. Muitas vezes nós olhamos para a política e a gente diz, não, mas política é tudo bandido. Política é tudo ladrão. Não é assim que a gente pensa? Alguns irmãos foram sinceros o suficiente para admitir comigo. Mas, queridos, às vezes é exatamente esse o conceito que as pessoas têm de nós pastores. Quando pensa em pastor, diz, pastor é ladrão. Isso é verdade? Está aqui você para provar que não. Existem pessoas honestas, existem políticos honestos. Pode ser que você precise procurar até com a lupa, mas existe. Existe, queridos, alguém que pode nos representar melhor do que outro alguém. Talvez não exista a pessoa perfeita, mas se você se coloca de fora do processo, talvez aquele que é pior é o que seja eleito. Porque muitas vezes é o pior que tem algumas ferramentas para chegar lá com mais facilidade. Como é que a igreja pode interferir na política? A igreja pode interferir na política orando pelas autoridades, conforme Paulo diz lá no livro de Timóteo. Mas a igreja pode fazer um pouco mais do que isso. Porque às vezes a conta da nossa oração fica sobrecarregada. Porque a gente escolhe mal, vota mal, elege maus representantes e depois diz, Senhor, pelo amor de Deus, resolve a questão. Quando Deus disse, e você que teve a oportunidade de resolver 4 anos atrás e não fez nada? Não é Deus que vota, somos nós. Nós precisamos também, queridos, como ministros, educar as pessoas do nosso rebanho para o voto. Por quê? Porque muitas vezes isso nem é falado nos nossos púlpitos. E, queridos, você é um formador de opinião.
Você é uma pessoa que Deus tem conferido para se tornar um exemplo e para trazer orientações para as pessoas, para alimentar o rebanho dele. Mas eu acho que alimentar o rebanho é só fé, amor, justiça, paz e alegria, queridos, também. Mas a educação também faz parte do povo de Deus. O povo de Deus tem que ser o povo mais educado, mais gentil, mais agradável, mais inteligente. Como é que a gente vai representar um Deus que é tudo isso sem ser isso? Nós precisamos ser as melhores pessoas que nós conhecemos. Nós precisamos ser os melhores aonde nós estivermos, aonde nós chegarmos. Por quê? Porque a grandeza de Deus está dentro de você, meu querido. E aonde você vai, ela vai junto. A gente precisa abandonar um pouco esse conceito que o mundo tem trazido. Esse conceito pejorativo, sujo. E abraçar o conceito que a palavra de Deus nos traz a respeito das coisas. Se você vê Deus, mesmo sabendo de todas as coisas, escolheu pessoas, filhos seus, para estarem em lugares de autoridade, em posições de agentes políticos. Davi, Daniel, José. E essa lista continua. Salomão. Várias pessoas foram colocadas por Deus para representar uma parcela da sociedade que era o povo dele. Hoje o povo de Deus não é mais Israel. O povo de Deus é a igreja. Nós vivemos na dispensação da graça, na dispensação do Espírito. Hoje o povo de Deus é a igreja. E a igreja precisa atentar para eleger representantes que possam cuidar dos seus interesses. Pode passar mais um, por favor. Como nós podemos... Eu pedi para passar porque o anterior falava sobre orar pelas autoridades. É um conceito que já é bem difundido no nosso meio. Você ora, queridos, pelas autoridades do nosso país? Precisamos orar, sempre. Não só agora no momento eleitoral, também, mas durante os 4 anos de governo e para o futuro que Deus tem para a nossa nação, porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós precisamos também educar as pessoas para o voto. Nós precisamos estimulá-las a conhecer os candidatos. Como é que se pode conhecer o candidato? Conhecer o passado do candidato, o que foi que ele fez no passado. Por quê? Não é que ele esteja preso ao seu passado, mas o padrão de comportamento, o padrão de valores que ele tem, é possível que ele venha repetir no momento posterior. Você precisa procurar conhecer a respeito das atuações anteriores. E você vai achar isso na Bíblia, queridos? Vai achar como foi a última administração municipal na Bíblia? Mas é bom ler uma revistinha também. É bom visitar um site de notícias. É bom assistir um jornal também. O cristão precisa ser uma pessoa o quê? Informada. Amém? Não é pecado. Você precisa conhecer o caráter do candidato. Como assim? A forma como ele fala já demonstra um pouco do seu caráter. Precisa conhecer a formação dele. Mas é preciso uma formação específica? Talvez você ache que sim. Talvez você ache que não. A gente teve já presidentes, por exemplo, que tinham uma formação X, outros que não tinham formação, e foram governos que trouxeram o Brasil para um momento melhor. Você concorda comigo que o momento que nós vivemos hoje é melhor do que o que já nós tivemos no passado? Agora, a gente não pode comprometer as coisas para o futuro, porque senão tudo vai por água abaixo. Você precisa conhecer as propostas do candidato. Hoje todo candidato tem um site da sua candidatura. Coloca lá no Google o nome do seu candidato, ou daquele que você quer pesquisar e conhecer mais a respeito dele. Dá uma lida no programa de governo. Mas nada daquilo acontece. Talvez, queridos, aconteça um pouco, sim. Existem certas tendências que são adotadas durante o mandato. Pode ser que ele não consiga cumprir tudo que ele tem prometido que fará. Pode ser. Como a gente tem visto que tem acontecido nos últimos 500 anos. Mas existem coisas que também estão afirmadas lá no projeto de governo que eventualmente chegam a se tornar realidade. As bandeiras que aquele candidato defende. São coisas importantes. É importante também você ver, todo o site de notícias hoje tem essa notícia lá. Se você clicar no portal UOL, por exemplo, tem um portal específico para a parte das eleições, UOL Eleições. Lá você pode ver a evolução patrimonial que os candidatos tiveram durante os últimos anos. Ou seja, tem uns que parece que
estão ganhando muito dinheiro com a política. Tem outros que parece que misericórdia. A gente está precisando mandar uma feira para casa deles, né? Porque os bichinhos estão tão fragilizados. Patrimônio, um celular Motorola e um Voyage 85. Quando a gente sabe que isso não é a realidade. Mas isso pode trazer para nós. Queridos, essas informações nem sempre são precisas. Mas elas podem trazer para nós o quê? Parâmetros indicativos para que nós possamos fazer um julgamento daquilo que nós queremos. Eu estava lendo uma reportagem de uma ONG, a ONG Eleições Limpas, e ele dizia, olha, a melhor forma de você conhecer o passado de um candidato é botar no Google o nome do candidato mais acusado de. E aí dá enter, você vai ver o que é. É uma coisa boa? É uma coisa boa. Agora também temos uma ressalva. Ser acusado de alguma coisa não é tê-la praticado. Porque você sabe que nesse meio político há uma troca de acusações intensas. E aí você precisa ler, se informar e verificar até que ponto aquela informação tem algum fundamento. Porque, querido, circula muita mentira. Muitas reportagens da mídia são tendenciosas. A mídia ela não é simplesmente puramente isenta. Ela tem os seus interesses. E ela quer colocar os representantes que a favoreçam lá. E para isso ela quer angariar o meu e o seu voto. Já que a gente não tem se interessado tanto de colocar os representantes que vão defender os nossos interesses lá. Se nós não queremos, tem gente que quer. Como o candidato pode afetar positivamente a minha e a sua comunidade, a parcela da sociedade na qual nós vivemos? Não existe mais, queridos, isso. A gente precisa combater nas nossas igrejas de votar por um saco de cimento, de votar por uma dentadura, de votar por um óculos. Não, a gente não está mais compatível com o nível de conhecimento que a gente vive na sociedade moderna. A gente precisa combater isso. Por quê? Porque embora não esteja mais compatível com esse momento que nós vivemos como sociedade, acontece. Acontece e em alguns municípios, principalmente aqueles em que as pessoas são de menor instrução, é decisivo nas eleições. A gente não pode, queridos, comprometer o futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país por um par de óculos. O óculos vai nos ajudar ali. A feira vai nos ajudar naquela semana. Mas talvez você viva uma situação econômica muito mais desfavorável que lhe permita ou lhe traga o infortúnio de ficar 4 anos sem a feira que você gostaria de fazer. Você troca talvez as condições para fazer uma feira boa durante 4 anos por uma feira que está na sua porta hoje. E nós, como ministros do Evangelho, precisamos combater isso nas nossas igrejas. Precisamos orientar os nossos membros. Precisamos fazer com que as pessoas desenvolvam esse senso crítico. Nós precisamos conhecer também, queridos, o partido ao qual aquele candidato é filiado. Por quê? Porque o partido tem certas correntes ideológicas que em um dado momento elas podem privar o candidato de uma certa escolha. Principalmente se a gente estiver falando de cargos legislativos. Por quê? Porque ninguém vota um projeto de lei sozinho. As bancadas, elas são aglutinadas. As pessoas, elas se juntam para aprovar ou deixar de aprovar uma certa medida. E sozinho, queridos, ninguém faz nada. O voto de uma minoria, ele é sobreposto pelo voto de uma maioria. E aí, se essa maioria, ela vai seguindo a corrente partidária, aquela minoria talvez fique prejudicada. Agora, queridos, a gente vive também num cenário político em que os valores do partido, eles nem sempre são tão defendidos aguerridamente por aqueles representantes. Então, quer dizer que eu não posso votar num candidato de um partido X porque tem uma corrente ideológica que é desfavorável? Não, como eu falei anteriormente, são indicativos. Tudo isso são indicativos, são fatores que você deve ir colocando na balança, para ao final você ter uma posição mais precisa. É importante nós entendermos um pouco mais sobre os votos nulos, os votos brancos e os votos de protesto. Por quê? Porque nós, como cristãos, temos sido uma parcela significativa. Eu não tenho dados estatísticos que possam me comprovar isso. Se você tiver, por favor, me ajude. Mas, queridos, conversando com as pessoas que estão à nossa volta, que vivem um mundo cristão como nós vivemos, a gente pergunta, vai votar em quem? Não, vou votar branco, porque não tem ninguém mesmo. Eu já me encontrei nessa situação, inclusive até me encontro. Eu não posso dar meu voto a esse, nem a esse, nem a esse. E agora? Mas a gente tem que pensar no voto também como uma coisa estratégica, como uma coisa a longo prazo talvez. Talvez perder aqui para ganhar amanhã.
A gente tem uma mentalidade muitas vezes muito imediatista. E aí a gente só quer ver o hoje, só quer ganhar agora. É importante nós sabermos que o voto branco é uma carta branca que você está dando para os outros. Não, eu vou me colocar de fora desse processo. O que eles escolherem está bom. Pode ser que o que eles escolham não esteja bom depois. O voto nulo é como uma forma de protestar. Você não achou nenhum candidato tão qualificado. E esse voto nulo surgiu no tempo que as cédulas eram de papel. E aí você ia lá, anotava o seu voto. E aí você via lá, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E tinha o X lá. E você não via que ninguém era bom. Aí você botava embaixo, Superman, né? Ou Jesus Cristo, que era um candidato melhor. E aí botava o seu voto lá. Aí era um voto o quê? Nulo. O voto nulo surgiu dessa forma. Pessoas não queriam deixar a cédula em branco, para não ocorrer, talvez, que alguém na hora da apuração pensasse: fulano esqueceu de votar aqui em fulano, ó, vou marcar para ele. E aí ele anulava, ele colocava o nome de um candidato específico. É por isso que hoje há essa distinção entre votos brancos e nulos. Mas na verdade, todos os dois, você está dando uma carta para que as pessoas escolham por você. E muitas vezes, queridos, há uma massificação do interesse para que se vote nulo mesmo e branco. Por quê? Porque esses votos acabam por favorecer aqueles que são dominantes, aqueles que talvez estejam no poder, aqueles que têm uma candidatura mais abrangente. E é por isso que muitas vezes se divulgam mitos na internet. Cuidado, queridos, nós não podemos acreditar em tudo que a gente vê na internet, não. Às vezes a gente é muito rápido para acreditar. Não, mas diz que se eu votar em nulo e fulano votar e eu fizer uma campanha para todo mundo votar em nulo e tiver 50% mais um de voto nulo, a eleição vai ser anulada e vão trazer novos candidatos. Olha que maravilha. Esses velhos ruins vão sair e vai chegar novos para que eu possa votar. Isso não existe. Isso é um mito que foi gerado a partir de um artigo, o artigo 224, se não me falha a memória, do Código Eleitoral, que diz que se numa eleição mais da metade dos votos for votos nulos, essa eleição ela vai ser anulada. Parece que eu acabei de dizer o que eu disse, não parece? Mas o artigo 222 do Código Eleitoral, ele vai dizer para aquela situação o que são votos nulos. São votos que são concebidos mediante fraude, são votos que foram adulterados. E esses votos nulos, que esse artigo do Código Eleitoral se refere, não são os votos que são anulados na urna. Então, os votos que são anulados na urna, tanto os nulos quanto os brancos, eles não são considerados como votos válidos. E aí, queridos, por exemplo, numa eleição de 10 votos, se 3 são nulos, o candidato que tiver 3 são nulos, fica 7. Se ele tiver 4 votos, ele se elege. Quando se todo mundo tivesse votado os 10, ele não se elegeria com 4, ele se elegeria com 6. Então não é que os votos brancos ou nulos eles vão para um candidato ou para outro, não. Mas eles interferem no percentual de votos válidos e podem fazer com que um determinado candidato ele seja eleito com menos votos do que ele precisaria se toda a sociedade tivesse se envolvido no processo. Não é uma coisa interessante? E a gente não sabe dessas informações. Elas nunca chegam para a gente. Por quê? Porque certas correntes partidárias preferem que nós votemos nulo mesmo. Porque eles acabam ganhando de forma mais fácil. Queridos, nós como cristãos precisamos fazer a diferença aonde quer que nós estejamos, inclusive no processo eletivo. Votos de protesto, queridos, eu tenho um exemplo bem característico disso. Aconteceu no estado de São Paulo em 2010, um determinado candidato, ele se propôs à vida política com essa proposta de angariar esses votos de protesto, e às vezes as pessoas pensam que isso é um acidente, talvez tenha até sido, mas eu tendo a pensar que isso não aconteceu por acaso. Sabe por quê? Porque para se eleger como deputado federal, por exemplo, no estado de São Paulo, um candidato ele precisava mais ou menos de 300 mil votos. Por que eu digo mais ou menos? Porque a composição das casas legislativas, ela atenta para 2 coeficientes, o coeficiente partidário e o coeficiente eleitoral. E aí faz uma continha e distribui a quantidade de cadeiras da Câmara ou do Senado, da Câmara, perdão, das Assembleias Legislativas ou da Câmara Federal. Obrigado. E aí distribui aquelas cadeiras e as pessoas elas vão
ocupá-las. Nessa continha, às vezes, o voto de um candidato ajuda o outro se for da mesma legenda. Ou se aquela legenda tiver o que nós chamamos de votos de legenda. Se nós votarmos só na legenda, como é votar só na legenda? É só botar os 2 primeiros números, que correspondem ao partido, e apertar o confirma. Aí você vai estar pleiteando uma cadeira para aquele partido. Você não, ou para aquela coligação. Você não sabe quem é o candidato, mas o que for mais bem votado daquela proposta partidária ali, pode ocupar aquela cadeira. E aí, queridos, precisava-se de 300 votos, 300 mil votos, para deputado federal no estado de São Paulo. Esse determinado candidato, com essa proposta clara de protesto, ele conseguiu 1.300.000 votos. Ou seja, só 1 milhão a mais do que precisava. Por quê? Porque todo mundo estava revoltado com a política e queria protestar. O que foi que aconteceu? As pessoas que protestaram, elas acabaram elegendo aquele candidato. Mas não somente ele. Elas elegeram mais outros 3 deputados federais que tiveram menos de 1/3 do que os votos que seriam necessários para pleitear aquela candidatura. Será que foi por acaso, queridos, que essas coisas foram pensadas? É importante que nós tenhamos também sensibilidade para entender as pesquisas de opinião. As pesquisas, todo dia, elas estão trazendo para nós números conflitantes. E essa semana, a semana passada, quando eu cheguei aqui na conferência, eu lendo um pouco a respeito do assunto, eu vi uma pesquisa de um determinado instituto de pesquisa que havia sido lançada, e ela era um pouco diferente da pesquisa que tinha saído dias anteriores. E eu fiquei pensando, mas rapaz, que diferença, né? Que coisa, mudou muito 2 dias para cá. Passou-se. Depois um colunista de um certo portal, colunista político, ele foi escrever a respeito do tema e ele disse, a pesquisa que saiu na quinta-feira, na verdade ela foi feita na segunda e terça. Enquanto uma que foi feita na quarta e quinta, foi publicada na quinta. Olha que coisa interessante. As pessoas estão manipulando a data da publicação das pesquisas como se fosse uma pesquisa mais recente, muito embora os dados tenham sido coletados no momento passado. Para quê? Para muitas vezes nos levar a dizer o seguinte, eu não vou votar em fulano, porque eu não vou perder o meu voto. Você já ouviu alguém falar isso? Que não vai votar para não perder o voto? Queridos, não existe voto perdido. Muitas vezes o fato de nós votarmos em um determinado candidato está construindo para ele uma reputação política que nós chamamos de capital político. E que muitas vezes, muito embora não seja eleito para aquele cargo em que ele estava pleiteando, é esse candidato que vai ser pensado para um secretário, para um ministro. É essa pessoa que vai ter mais notabilidade e visibilidade numa próxima eleição. É essa pessoa que pode não ganhar hoje, mas pode ganhar amanhã. Aí a gente esvazia completamente o capital político dele, a pretexto de não perder o nosso voto. E aí a gente acaba não acreditando numa proposta que poderia, talvez não ser eleita agora, mas influenciar um certo governo nesse momento. Então, queridos, as pessoas que nós votamos e que muitas vezes não se elegem, se nós votarmos nelas pelos valores que elas podem acrescentar à sociedade, essas pessoas podem influenciar os governos que vão estar acontecendo. Então, a gente não pode necessariamente descartar essa questão do capital político. Vamos votar naqueles que acreditam como nós acreditamos. Ah, quer dizer, Tiago, que é para votar nos crentes? É um outro fator que você vai colocar na balança. O fato de ser crente. Porque, queridos, ele vai ser eleito, por exemplo, para um cargo político e não para pastor de uma igreja. Então, o fato de acreditar como você acredita é mais um componente que você deve acrescentar. Ah, mas qual é o peso desse componente? Eu, infelizmente, não vou poder te dizer isso. Só quem vai ter essa maturidade e bom senso é você mesmo. Elmitinho, eu queria que a gente passasse para o slide número 10, por favor, e soltasse um vídeo. Agora, quanto custa eleger um candidato na base da desonestidade, da troca de favores? O que você vai ver agora é um retrato contundente da corrupção no Brasil, nas palavras de especialistas. Gente que conhece por dentro as tramóias da política. A reportagem é do Marcos Lozecan e do Lúcio Alves. Guarde bem este nome, Cândido Peçanha.
Um deputado eleito democraticamente, que faz tudo pelo poder. A compra do voto no dia da eleição sai a R$50 o voto. Não tem honra. Político não tem remorso. Político tem conta bancária. Não sabe o que é ter escrúpulos. Existem várias formas de desviar dinheiro público. A partir de agora, você saberá tudo sobre esse político. Só não vai conseguir ver o rosto, porque Cândido Peçanha não existe na figura de uma pessoa só. Cândido Peçanha é um personagem criado pelo juiz de direito Marlon Reis para o livro O Nobre Deputado. É a representação de parlamentares que existem, que ocupam grande parte das cadeiras parlamentares do Brasil e que precisam deixar de existir. Para criar o personagem, o juiz Marlon Reis ouviu histórias reais de mais de 100 pessoas que transitam no mundo político. Entre elas, um ex-deputado federal que vai se candidatar novamente nessas eleições. Não precisa fazer muita coisa para ter o voto, porque a população não tem força nem segurança para contestar nada. E 2 assessores parlamentares que o Fantástico ouviu com exclusividade. Durante muito tempo eu fui militante político, desde cabo eleitoral, assessor, faz tudo. E fazer tudo era também intermediar algumas coisas a pedido dos políticos desonestas? Quando necessário. Eles revelam o beabá da corrupção, tudo com garantia do anonimato. O senhor decidiu denunciar por quê? Veja bem, se você for no interior, muitas crianças passando fome, casas de taipa, estradas sem asfalto, e isso indigna a gente. Sempre tive consciência disso, só não podia denunciar. Porque quem denuncia morre. Ele mata aí brincando. Com base nesses depoimentos, o juiz, que foi um dos principais defensores da lei da ficha limpa, conseguiu descobrir como nasce, cresce e se perpetua um corrupto na política brasileira. Tudo começa na eleição, e para ganhá-la é preciso ter dinheiro, muito dinheiro. Para ser eleito é preciso pagar, comprar apoio político e que essa é a base dos gastos de campanha. Uma gastança que faz do Brasil um recordista mundial. Proporcionalmente à riqueza do país, aqui são feitas as campanhas mais caras do planeta. Nas últimas eleições, em 2012, os gastos ultrapassaram 4,5 bilhões de reais. E tem mais, das 5 maiores doadoras de campanha, 3 são empreiteiras. Mas também há quem levante dinheiro por baixo dos panos. Todos os entrevistados, eles mencionavam sempre que é a agiotagem, o uso da agiotagem como fonte de dinheiro para a política, que me surpreendeu. Isso significa que candidatos como Cândido Peçanha recorrem até a empréstimos ilegais. O pior é que tudo terá que ser pago depois da posse. Ele entra para o mandato endividado, ele precisa do dinheiro. Mas como que ele faz para pegar esse dinheiro e jogar na mão do agiota sem ser notada a falta do dinheiro no cofre? Existem várias maneiras de fazer isso. Segundo o assessor, um dos alvos é o dinheiro para a educação. O cara saca o dinheiro e entrega para ele, normal. Mas ele não teria que sacar e comprovar onde gastou? Para quem? Para a Câmara dos Vereadores? Como assim? Se os vereadores são cúmplices. Ou se for o governador, para a Assembleia Legislativa? Que também é cúmplice. Mas tem um Tribunal de Contas no Estado? Que também é cúmplice. O senhor quer dizer que todos são envolvidos? Todos são. É uma máfia. Para as empreiteiras são criadas licitações fraudulentas, obras superfaturadas. As empresas, elas não doam, elas antecipam um dinheiro que será depois obtido e multiplicado por muitas vezes através de contratos dirigidos, de contratos direcionados. Um estudo do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e o PERJ revelou quanto as 10 maiores doadoras de campanha no Brasil em 2010 lucraram nos 2 anos seguintes em contratos com o governo eleito, um valor 20 vezes maior do que foi doado. Uma relação de causa e efeito, não é? Entre o ato de doar e o que pode vir depois, contratos com o poder público.
Com os agiotas, o retorno é mais direto e danoso. Aparenta-se uma doação, mas na verdade é um empréstimo, que será pago a duras penas pela sociedade. É incrível o que eles relatam. 10 a 20% ao mês de juros. Mas eu peguei o cheque da conta da você oferece, quem paga a população, não é o prefeito. Os moradores de São Pedro da Água Branca, no sul do Maranhão, sentem na pele os efeitos da falcatrua. No momento aqui está faltando um bocado de coisa. Está faltando a merenda dos meninos que eles estão cobrando de nós, não temos. Um levantamento feito por 5 escolas do município de São Pedro da Água Branca revelou que em 2008 houve aqui a maior evasão escolar de todo o estado do Maranhão. Naquele ano de eleições municipais, 35% das crianças abandonaram as salas de aula porque não tinham o que comer na hora do recreio. Ou seja, 1/3 dos alunos simplesmente deixou de estudar. De acordo com a denúncia do Ministério Público, acatada pela Justiça, o dinheiro que era da merenda escolar, que deveria ser gasto nas cantinas das escolas, foi usado para comprar votos. As investigações conseguiram demonstrar que foram feitas diversas transferências bancárias, com recursos públicos para a conta da campanha. Fomos atrás do ex-prefeito Idelcio Oliveira, o Juca, mas não o encontramos. Ele também não foi encontrado pelo oficial de justiça que há 2 semanas tenta informá-lo da condenação. 9 anos e 6 meses de cadeia. Tem dia que passa de semana aqui sem merenda. A gente não estuda direito, com fome. Como a despesa costuma ser grande, depois de eleito, o Cândido Peçanha já pensa nos gastos da próxima eleição. O que custaria uma reeleição de um deputado federal? Acima de 5 milhões de reais. Uma fortuna que ele começa a levantar com antecedência. Segundo o juiz Marlon Reis, a maior parte do dinheiro desviado sai de emendas parlamentares. É como deputados e vereadores destinam parte do orçamento público para obras indicadas por eles. Eles vinculam a destinação da emenda à retenção de uma importante parcela do valor daquela emenda. Uma porcentagem que, segundo todas as minhas fontes, é de no mínimo 20%. E que pode chegar a parcelas bem maiores, de 30% e até 50%. Os deputados que eu conheço, todos pegam retorno das suas emendas. Se ele põe 1 milhão, a faixa de uns 300 mil reais fica para a campanha do deputado. Segundo o autor do livro, mesmo depois de desfalcada pela parte que vai para o bolso do parlamentar, a verba ainda sofre outras perdas. O desvio é feito de 2 formas. Uma, o superfaturamento da obra, que é apresentado com valor maior do que realmente deveria ter, ou então com a execução da obra em padrão distinto daquele que deveria ser tecnicamente definido. Além de superfaturar, ainda se constrói abaixo dos requisitos técnicos. Muitas vezes isso é disfarçado de obras que parecem legítimas, sem que saibamos como a obra foi feita, possivelmente com irregularidades e falhas técnicas. A rua Ângelo Vanelli virou o principal endereço do esquema de corrupção descoberto aqui em Blumenau. Um símbolo da troca de obras de ocasião por votos. A rua foi asfaltada às vésperas da última eleição municipal, sem qualquer planejamento. O asfalto foi literalmente jogado aqui. Uma camada tão fininha que, olha, dá até para tirar com a mão. Não resistiu às primeiras chuvas. Foi essa rua que abriu caminho para a investigação do Ministério Público, que levou à cassação de 5 vereadores, 1/5 da Câmara Municipal. O único dos 5 vereadores cassados que conseguimos encontrar estava trabalhando. O ex-vereador Célio Dias voltou a ser guarda municipal, ironicamente, um agente da lei. Acordo de manhã cedo, com a cabeça, vou dormir, com a cabeça muito tranquila, porque sei que não fiz nada de errado. E que sou um injustiçado nesse processo. Quem pode julgar o discurso dos políticos e comparar com a realidade é o eleitor. Muitas vezes o sujeito está reclamando de
de certos políticos aí, né? Seja no Congresso, seja no Executivo. E eu costumo dizer, mas ele não está lá de graça, não. Fomos nós que os colocamos lá. O ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral orienta. Eleitor, examine a vida pregressa, não é? Do seu candidato. Tem gente honesta, sim, aí tem. Agora, tem os aproveitadores, não é? Exatamente esses que precisam ser banidos, né? Da vida pública. Aproveitadores como Cândido Peçanha, que graças ao voto consciente pode um dia se tornar apenas um personagem de um livro de ficção. Nós contamos com vocês, nós como Ministério Verbo da Vida, contamos com vocês pastores, copastores, pastores dirigentes de congregação, para passar para o povo de vocês uma orientação nesse sentido, para que nós possamos fazer escolhas melhores. Talvez vocês sejam também procurados por candidatos para tentar angariar o voto do rebanho de vocês. Existem certas coisas que a legislação eleitoral, a resolução 23404 que o TSE editou esse ano, ela proíbe para as igrejas. Como assim? São proibidos carros de som a 200 metros das igrejas. É proibido pintar os muros das igrejas com indicações de alguns candidatos. É proibido colocar placas de propagandas nos prédios das igrejas. É proibido adesivar o carro institucional, o carro da pessoa jurídica, com alguma indicação político-partidária. E é proibido manifestação nas mídias sociais associadas aos perfis institucionais. O que é permitido? É permitido tudo que a lei não proíbe, mas nós contamos também com o bom senso de cada um de vocês. O que é que o MVV entende que é adequado? Nós entendemos que não é adequado estar dando microfone para político nas igrejas. Nós entendemos que se alguém procura você pode apresentá-lo à congregação, mas não deixa ele dar o microfone a ele, porque a partir do momento que você dá o microfone, você perde o controle e talvez você seja corresponsabilizado por aquilo que ele vai acabar por falar. Amém? Então, sempre que um candidato procurar você como pastor, apresenta ele à congregação, mas deixa as pessoas livres para que elas possam fazer as melhores escolhas, com base, claro, na orientação educativa e não partidária que você vai passar para elas. Da mesma forma que nós deixamos para vocês essa mensagem nessa manhã, sem fazer nenhuma indicação, porque nós acreditamos que você tem essa capacidade, nós sabemos que o povo que Deus tem nos confiado também tem essa capacidade. E nós contamos com a ajuda de vocês para tentar mudar um pouco esse cenário terrível que a gente tem vivido de tanto sofrimento no nosso país. Dias melhores, queridos, estão chegando para nós. Amém?